No século XVIII, uma decisão controversa e impactante abalou o Império Português: a expulsão dos jesuítas. Além de sua relevância religiosa, os jesuítas desempenharam um papel crucial na educação e no desenvolvimento intelectual nos territórios portugueses. Nesse vídeo, explicaremos o verdadeiro desastre educacional irreparável que seguiu a sua expulsão. Os jesuítas foram uma ordem religiosa fundada por Santo Inácio de Loyola no século XVI. No contexto do Império Português, eles desempenharam um papel fundamental como missionários e educadores. Esses sacerdotes estabeleceram escolas e colégios em vários territórios portugueses, oferecendo uma educação de qualidade a crianças e jovens locais, independentemente de sua origem social. Além disso, eram conhecidos por explorar as matas em busca de almas para evangelizar na moral cristã, enfrentando até mesmo o perigo de morte para cristianizar os índios. Esses padres eram também conhecidos por seu sistema educacional abrangente, que combinava o ensino acadêmico com a formação moral e religiosa. Eles enfatizavam o estudo das artes liberais, como a gramática, a retórica, a filosofia e a teologia, e se utilizavam das artes para ensinar. Muitas comunidades indígenas no Brasil tinham aula de música erudita, pintura, arquitetura e escultura. Além disso, os jesuítas incentivavam a disciplina, o trabalho árduo e a dedicação aos estudos, desempenhando um importante papel civilizatório. Com o tempo, nos colégios e comunidades jesuítas, os índios que antes eram nômades e silvícolas começavam a erguer cidades, com bairros, ruas, igrejas, abrigos, escolas e hospitais. Inclusive, cidades inteiras foram fundadas a partir desses colégios, como foi o caso do Colégio de São Paulo de Piratininga, que deu origem à maior cidade do hemisfério sul do mundo, a Grande São Paulo. Os colégios jesuítas tornaram-se renomados por sua excelência acadêmica e pela formação completa que proporcionavam aos alunos, e muitos alunos jesuítas alcançaram posições de destaque em suas comunidades, contribuindo para o desenvolvimento intelectual e social nos territórios ultramarinos. Mas, em 1759, o Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I de Portugal, ordenou a expulsão dos jesuítas de todo o Império Português. A ação foi motivada por uma combinação de fatores, incluindo tensões políticas e rivalidades do próprio Marquês com a Igreja Católica, em decorrência da simpatia desse pela maçonaria e por apregoar que o Estado deveria deter o monopólio da educação, levando-a a uma vertente mais prática e menos teórica, seguindo a linha de Luiz Antônio Vernet. Assim, Pombal expulsa por meio de alvará, em 1759, a ordem de todo o Império, sob o pretexto de que os jesuítas se opunham ao controle do governo português. A expulsão dos jesuítas deixou um vazio educacional significativo nas colônias portuguesas. Muitas escolas e colégios foram, do dia para a noite, fechados. Assim, do dia para a noite, milhares de sacerdotes e professores se viram não só despojados de suas funções, como repentinamente expulsos do Império. O impacto disso foi enorme. Para se ter uma noção do tamanho do desastre, imagine que do dia para a noite, 70% de todos os padres, assistentes sociais e professores de todo o Brasil, desde a educação infantil até o ensino superior, fossem demitidos e mandados embora do país. A consequência natural disso seria um aumento considerável no grau de analfabetismo e a defasagem do ensino básico e o quase aniquilamento do ensino superior. E foi exatamente isso que aconteceu em larga escala em todo o Império Português. Os colégios jesuítas, que tinham quase que o monopólio da educação básica, dando aula para mais de 20 mil alunos de forma gratuita, do dia para a noite foram fechados, tanto em Portugal como nos territórios ultramarinos como o Brasil. Para se ter essa noção, Portugal só voltaria a ter esse mesmo número de alunos quase 200 anos depois, quando a sua população já era o dobro. Ou seja, mais de 200 anos depois, já no século XX, Portugal ainda não tinha alcançado a proporção de alunos que tinha antes da expulsão dos jesuítas.
No sistema universitário, o desastre foi semelhante. Toda a Universidade de Évora, que foi fundada pelo cardeal-rei Henrique I, cerca de 150 anos antes, e que tinha uma proeminente produção acadêmica e um robusto corpo docente, foi imediatamente fechada por não haver professores. E em Coimbra, o número de alunos caiu de 3.000 para menos de 500. O motivo de não chegarem mais alunos na universidade foi porque, com o tempo, sem o sistema formativo jesuíta, houve o aumento do analfabetismo, e com a deficiência formativa gritante dos novos encarregados estatais para a educação, os alunos simplesmente não conseguiam mais alcançar o status da academia. Antes da expulsão dos jesuítas, o ambiente acadêmico português era pujante. De Portugal saíram importantes descobertas, como o nônio, por exemplo, a invenção do matemático Pedro Nunes, com o desenvolvimento da navegação teórica. Portugal também estava no centro das discussões políticas mundiais. Os grandiosos Luís de Molina e Francisco Soares, envolvidos nas maiores discussões sobre o tiranicídio no absolutismo do século XVI e nos direitos de conquista, lecionaram em Coimbra. As maiores discussões filosóficas passavam pelos corredores das universidades espanholas e portuguesas por meio dos jesuítas. E de Portugal saíam grandes filósofos, como o grande expoente da escolástica seiscentista João de Santo Tomás e o padre Antônio Vieira. Mas, após as reformas pombalinas, a situação acadêmica era crítica. A intenção de Pombal era formar um sistema educacional que não servisse à fé ou à formação do desenvolvimento intelectual do cidadão, e sim que formasse indivíduos úteis ao Estado português. Desse modo, o Marquês instituiu as aulas régias de latim, de grego e de retórica, que nem de longe chegaram a substituir o eficiente sistema de ensino jesuítico. No sistema educacional de Pombal, cada aula régia constituía uma unidade de ensino, ensinada por apenas um professor de forma autônoma e isolada, sem um currículo ordenado e nem muito menos uma duração prefixada. Desse modo, os professores eram mal preparados e mal pagos, nomeados por indicação e muitas vezes improvisados de qualquer jeito para tentar suprir o vazio deixado pelos jesuítas. Não raro, muitos professores de grego, latim e retórica eram colocados para lecionar sem ter nada mais que uma noção muito superficial do assunto, diferente dos antecessores jesuítas, que dominavam a técnica escolar e acadêmica quase que ao requinte. As comunidades locais perderam acesso a uma educação gratuita e abrangente de excelência, afetando negativamente o desenvolvimento intelectual e social nas colônias. E para piorar a situação, diante do caos que já reinava na educação do país, Pombal se utilizou da Inquisição portuguesa para perseguir os jesuítas. O Marquês nomeou seu irmão Paulo Antônio de Carvalho e Mendonça como presidente do Conselho do Santo Ofício da Inquisição. Desse modo, Pombal se utilizou da Inquisição para perseguir os jesuítas. E um dos mais terríveis casos foi o que Pombal fez com o conservador padre Malagrida, levando ao enlouquecimento do jesuíta após um confinamento de quase 10 anos e a sua eventual condenação no auto de fé. Pombal, assim, usou a Inquisição portuguesa contra a Igreja, destoando completamente do rigoroso processo que a Inquisição sempre teve. O tribunal em suas mãos virou apenas um artifício para que o irmão do Marquês perseguisse os seus oponentes. Inclusive, o processo do padre Malagrida será um tema futuro aqui no canal. Após a expulsão dos jesuítas, o governo português tentou substituí-los por outras ordens religiosas e instituições educacionais. No entanto, esses esforços não conseguiram preencher completamente o vazio deixado pelos jesuítas. A perda de seu sistema educacional abrangente, de excelência, foi irreparável, e as colônias portuguesas nunca mais recuperaram completamente a qualidade educacional que existia durante o seu domínio. A expulsão dos jesuítas serviu também de pretexto para que as comunidades exemplares indígenas, como as de Sete Povos das Missões, fossem massacradas e escravizadas. Inclusive, existe um ponto que é pouco mencionado. Uma das causas do enlouquecimento da rainha Dona Maria, conhecida como Dona Maria a Louca, era o tormento constante que ela tinha
na certeza de que seu pai, Dom José, estava no inferno. Afinal, Dona Maria assistiu todos os desmandos do Marquês de Pombal quando era pequena e, na mente da rainha, a justiça de Deus que não falha não poderia ter deixado na salvação seu pai, que assistiu impassivo a todos os horrores cometidos pelo Marquês sem se manifestar, mesmo tendo poder para isso. E essa foi a expulsão dos jesuítas do Império Português. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, compartilha, manda para os amigos e comenta aí como você acha que o Brasil teria sido se isso nunca tivesse acontecido. Até o próximo vídeo!